Olá, turminha, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser uma aula interessante, no qual eu vou ler uma história com a turma de vocês nesse momento, que tem como tema um garoto que esmagou a sua liberdade. Vocês irão ouvir essa história e no final da aula vocês irão lá no comentário, no portal, dizer o que serviu para você, que lição de vida você pôde tirar dessa história, ok? A pergunta é: que lição de vida você pôde tirar dessa história? Então preste atenção comigo. Um garoto que esmagou sua liberdade. Marcos não tinha grandes motivos para ter conflitos. Sua família tinha bom suporte financeiro. Seus pais eram cultos e amorosos. Marcos era sociável e possuía vários amigos. Nunca fora abandonado, agredido ou sofrera alguma doença física grave. Portanto, tinha tudo para ser um jovem feliz e saudável. Ninguém poderia imaginar que ele desceria ao último grau da miséria e do sofrimento humano. Seus pais e irmãos gostavam de festas, mas ele era isolado. Raramente fazia programa com eles. Tinha um comportamento autossuficiente. Não suportava que ninguém lhe apontasse um erro ou lhe desse um conselho. Queria liberdade total. Dizia frequentemente: eu sei me cuidar. Aos 13 anos, brigou com sua irmã porque ela namorava um rapaz que usava maconha. O atrito foi feio. Disse a ela: não quero que você namore um drogado. Quem observava a rigidez e a agressividade de Marcos poderia apostar que ele nunca usaria drogas. Entretanto, Marcos não era muito seguro. Seus amigos exerciam uma influência muito grande sobre ele. Além disso, não tinha metas na vida, não se preocupava com o seu futuro, não sonhava em ser um médico, um advogado, um engenheiro, um cientista, um empresário, um trabalhador que construísse com dignidade a sua vida. Como a maioria dos jovens, vivia sem projeto de vida. Vivia porque estava vivo. Certa vez, numa festa, alguns amigos ofereceram-lhe maconha. Ele rejeitou. Mas o teste sempre é feito uma segunda ou terceira vez. Em outra oportunidade, os amigos insistiram e o gozaram, dizendo: vejam o caretão da mamãe. Envergonhado e já alcoolizado pelas cervejas que tinha tomado, ele cedeu. Queria ser aceito pelo grupo. Aí mora o perigo. Resolveu então dar uma tragada, mas disse para si mesmo: será só desta vez. Porém, como frequentemente acontece, a primeira vez abriu as portas para a segunda e para a terceira vez. Após 2 meses, fumar maconha passou a ser normal, mas dizia: eu fumo só de vez em quando. Começou a fumar aquilo que aparentemente detestava. Todos os conselhos dos seus pais e dos seus professores caíram por terra diante da influência dos amigos. Não havia traficante na parada, mas sim o medo de sentir-se rejeitado. Como todo usuário de droga, nunca pensou que ficaria dependente, queria só curtir o momento. É sempre assim, o filme não muda, tudo começa lentamente. É como nadar em alto mar, a partir das ondas da praia. Cada vez mais as ondas levam o banhista suavemente para mais longe.
De repente, descobre-se que se está muito distante da praia. Então vem o sufoco. Marcos começou a usar um baseado, cigarro de maconha, todos os finais de semana. Depois de 6 meses, começou a usá-lo no meio da semana. Quando o amigo questionava para aliviar sua consciência, ele dava a velha desculpa. O cigarro causa mais prejuízo do que a maconha e é liberado. Marcos cometeu um grande erro. Tentava justificar o uso de uma droga por outra. O cigarro é socialmente aceito e comercialmente livre, mas é uma droga. A medicina estudou muito mais os efeitos do cigarro do que os da maconha, por ser ele usado largamente em todo o mundo. A medicina acompanhou a vida de médicos fumantes na Inglaterra por décadas. Através dessa e de inúmeras outras pesquisas produzidas por milhares de cientistas, sabemos que o cigarro é uma das piores drogas que o homem já conheceu. Sabe-se que ele causa diversos tipos de câncer, na boca, na garganta, nos pulmões. Milhares de pessoas morrem diariamente devido às consequências do cigarro. Enquanto você está lendo esta informação, morrem várias pessoas por causa do cigarro. Além do câncer, o cigarro provoca inúmeros outros transtornos. Eles produzem doenças respiratórias graves, como enfisema pulmonar. Quem tem enfisema vive miseravelmente. Clama pelo ar, mas ele não entra em sua corrente sanguínea. Por quê? Devido à destruição das células dos pulmões. E a maconha? Sabemos que ela prejudica seriamente a saúde, mas como foi estudada, bem menos que o cigarro. Muitos dos seus efeitos permanecem desconhecidos. De qualquer forma, já sabemos que alguns efeitos da maconha são muito prejudiciais. Ela baixa a imunidade, a defesa do organismo, facilitando as infecções. Impregna no cérebro e diminui a concentração e o registro da memória. E principalmente controla e aprisiona a motivação humana. O que isso significa? Vejamos. Existe um nome esquisito, o tetrahidrocannabinol. Esse nome representa a substância ativa da maconha, que atua no cérebro. Devido ao forte poder tranquilizante dessa substância, a maioria das pessoas que usa a maconha vai, ao longo dos anos, perdendo a motivação para estudar, trabalhar e correr atrás de seus sonhos e projetos de vida. Infelizmente, por desconhecimento, raramente alguém comenta que o maior prejuízo da maconha é a destruição do ânimo, da garra, da capacidade de lutar de uma pessoa. Marcos começou a fumar maconha todos os dias. Perdeu o ânimo para fazer aquilo que mais amava. Dormia até tarde e faltava muitas aulas. Jamais pensou em usar cocaína. Um dia lhe ofereceram um papelote. Ele recusou. Cocaína? Nem pensar. Em outro ambiente, alguns colegas novamente insistiram. Como tinha fumado maconha, bebido algumas doses de uísque naquela noite, resolveu experimentar. Usou a primeira, a segunda, a terceira vez. Em 2 anos, entrou de cabeça. Sua vida social tornou-se péssima. Não estudava, dormia até tarde, não lia um livro, não fazia uma nova amizade, brigava todos os dias com seus pais. Eles choravam frequentemente, mas as lágrimas deles não o comoviam. Queriam que ele se tratasse,
mas como muitos usuários de cocaína, achava que não era dependente. A cocaína, diferentemente da heroína, não causa dependência física, mas apenas psicológica. Um jovem dependente de heroína é humilde, pois uma semana sente os efeitos da dependência do organismo: dores musculares intensas, vômitos, febres, convulsões. Por isso ele procura ajuda facilmente. O jovem que usa cocaína pelo fato de não ter dependência física é mais orgulhoso. Raramente acha que está dependente. Ele para de usar 2 ou 3 dias. Sem problemas, de repente sente os sinais da dependência psíquica: angústia, ansiedade, irritação, depressão, mas raramente reconhece que estes são sinais da dependência. Então ele procura uma nova dose para se aliviar. Frequentemente, só depois de alguns anos, quando está bem acabado, ele procura ajuda. Deste modo, vai tornando-se prisioneiro no único lugar que deveria ser sempre livre, dentro de si mesmo. Nos primeiros 2 anos, o uso de cocaína, Marcos se gabava de ser o mais controlado do grupo. Chegava a dar uma bronca nos amigos que usavam demais. Tinha medo de que morressem por uma overdose. Overdose é uma superdose da droga. No caso da cocaína, ela pode parar a respiração. É uma loucura. O usuário sente falta de ar e fica roxo, desmaia, enrola a língua, vira o olho. Às vezes pode até ter a parede do seu coração rompida. Marcos já tinha perdido alguns amigos por causa da overdose. Tinha muito medo de que isso acontecesse com ele. E aconteceu. Certa noite, bem deprimido, esqueceu-se de sua preocupação e acabou tendo uma overdose. O coração parecia que ia sair pela boca. Estava ofegante e de repente desmaiou. Os colegas começaram a gritar. Precisou ser levado às pressas ao pronto-socorro. A chama da vida quase se apagou. Escapou por um triz. O jovem gastou seu dinheiro, o seu futuro com drogas. O dinheiro que torrou daria para comprar um carro novo e um apartamento. Seus pais um dia resolveram cortar-lhe completamente a mesada, mas não adiantou. Passou a roubava as coisas da sua própria casa para enriquecer o traficante. No 3º ano de uso da cocaína, um amigo usou nas veias, na sua frente. Então, como estava muito ansioso, fez a primeira aplicação. Sentiu que a cena era horrível. O sangue, a droga, a seringa produziam uma imagem macabra. Disse que nunca mais faria isso. Com as drogas e a mentira, são 2 amigas inseparáveis, traiu novamente o que dissera e se picou outra vez. Em 2 meses passou a se aplicar todos os dias. No 5º ano de uso de cocaína, passou a se aplicar 20 vezes por dia. As veias do braço endureceram. Então, sem nenhum respeito pelo seu corpo, começou a se picar nas veias do pé, das mãos e do pescoço. Marcos não vivia, vegetava. Sua vida perdera o encanto. Tornou-se um céu sem cor. Por usar diariamente uma dose grande de cocaína, começou a fazer pequenos tráficos para poder consumir. Passava 5 gramas de cocaína para os colegas e ganhava 1 grama do traficante. Um dia, como era de se esperar, foi pego pela polícia, com mais de 20 gramas. Foi preso. Gritava na prisão, mas ninguém o ouvia. Por fora, as barras de ferro prendiam. Por dentro, era pior. As algemas da dependência o esmagavam. Que prisão é pior? A de dentro? A do cárcere da emoção. A prisão ficou pequena para um jovem que se sentia mais infeliz dos homens. No julgamento, o juiz, compreendendo que era um dependente, ficou comovido. Deu-lhe uma chance para se tratar. Marcos agradeceu, caiu em si.
Disse no tribunal: doutor, não vou decepcioná-lo. Não queria voltar para o lugar frio, úmido e solitário da prisão. Esse definitivamente não era o seu lugar. Ao ver seus pais no tribunal, correu para os seus braços e os beijou prolongadamente. Parecia uma criança. A escola da vida apertou-lhe a alma e por isso ele lhe disse: desculpe-me se fiz perder tantas noites de sono. Perdoe-me, porque não me importei com os seus sentimentos. Refleti muito na prisão. Sei que joguei a minha vida no lixo. Não conseguiu falar mais nada. As lágrimas falaram por ele. Comovida, sua mãe lhe disse: todo mundo erra, meu filho. A luta foi grande, o tratamento foi complexo. Precisou da ajuda dos pais, dos amigos, de profissionais e do autor da vida. Marcos recaiu algumas vezes, mas aprendeu algo fundamental para quem quer ser livre: ser honesto. Toda vez que recaía, era honesto com seus pais e com seu psiquiatra. Aprendeu a banir a mentira dos becos da sua existência. A cada recaída ele ficava frustrado, mas era estimulado a continuar lutando. Seu maior desafio para encontrar liberdade não era parar de usar as drogas, mas terminar o romance que tinha com elas dentro de si, na sua memória, no seu inconsciente. Assim, pouco a pouco, foi destruindo as favelas da sua memória e plantando jardins nos solos de suas emoções. O jovem Marcos foi deixado de ser vítima para ser líder da sua história. Hoje ele dá palestras sobre drogas para muitos jovens nas escolas. Ele gosta de deixar um recado: os dependentes de drogas não são felizes. Por nada no mundo vendam a sua própria liberdade. Nunca deixem que alguma substância controle a sua vida. Bem, essa é a história real, a história de Marcos, que eu li com vocês. Ele passou o que passou, hoje é um palestrante sobre drogas. O que essa história fez você refletir? Que lição de vida você tira para você nesse momento? Comente lá, fale sobre essa história, o que foi de importante, o que essa história te ensinou nessa aula. É uma história comovente, é uma história real, no qual o tema do título é Um Garoto que Esmagou a Sua Liberdade. Ele foi aprisionado pelo vício, o vício das drogas, o vício da bebida, do cigarro. Então, não experimente nada. Não experimente qualquer coisa que venha viciar você. Bebida, droga, cigarro, maconha, cocaína. E viva, tá bom? Que Deus abençoe vocês e coloquem lá no mural. Um abração, tchau. Até a próxima aula.